Estamos aqui para mais uma aula de português, né? Hoje a gente vai falar sobre e-mail. Na nossa aula passada, nós concluímos a unidade 2, né, do nosso livro de português. E hoje nós iremos iniciar a unidade 3, né, com o tema e-mail. Na verdade, cada unidade se inicia com um texto, né? É sempre um texto, aí fala sobre interpretação, vocabulário e posteriormente a gente tem a gramática, depois nós temos, a ortografia, depois nós temos a gramática ou vice-versa, né? Contanto que sempre vamos nessa mesma linhagem. Sempre a gente inicia um texto, aí nessa unidade normalmente tem 4, 5 textos, né? Com interpretação, com vocabulário, gramática e ortografia. O nosso texto de hoje, nós iremos iniciar a nossa terceira unidade, será falando sobre e-mail. Tia, mas na verdade, o que é um e-mail? Um e-mail é uma espécie de carta, né? Não é nem uma carta, é um envelope. Nesse envelope, quando a gente, por exemplo, faz uma carta, normalmente a gente coloca em um envelope e encaminha para alguém. Pois então, o e-mail é uma espécie de envelope que recebe a nossa mensagem, ou uma mensagem, ou um documento, ou uma imagem, não importa. O importante é que a gente quer encaminhar aquilo para alguém. E o e-mail é isso, é esse envelope que recebe essa mensagem e a gente encaminha ela para alguém. Tá bom? Vamos para o textinho lá na página 169. Lá na 169 tem o quê? Aí nós temos o e-mail. isabela@misli.com.br para dani@outmail.com. Assunto: final de semana. Olá, Dani. Olha, vou logo dizendo. Você não pode dizer não. Gostaria de que você passasse o final de semana na minha chácara. O que você acha? Vê se vem mesmo, amiga. Vai ser espetacular. Minha mãe deixou eu convidar algumas amigas para passarem o final de semana inteiro lá comigo. Vou fazer um montão de coisas. Tomar banho de piscina. Que tal uma sessão de filme? Com direito a pipoca e refrigerante. E tem mais. Podemos até cavalgar com o meu cavalo. Você topa? Beijocas, Bela. Ou seja, é um e-mail da Isabela para a Dani, né? Só que no final ela coloca Bela porque a gente normalmente chama Isabela ou de Bela ou de Isa, né? Nunca a gente fala o nome completo. Voltando para cá, é o quê? É uma carta, né? Um bilhete de alguém, que no caso é a Isabela, arroba misli.com.br para, né, a Dani. Aí a Dani é o quê? É outro e-mail, dani@outmail.com. Aí lá no e-mail, né, tem também um espaço para a gente colocar o assunto, tem um espaço para a gente colocar o tema. Aí a gente é que decide se vai preencher todos esses quesitos ou não. Contanto que o e-mail é uma forma de se comunicar. É uma espécie de carta, só que virtual, né, pela internet. Você tem um envelope, você coloca a cartinha dentro e você envia. Tudo online. Tá certo? Vamos para a página 169. Lá na 169 diz assim, endereço eletrônico, né? Aí
cartinha no envelope, quando você manda ela, a carta mesmo, o papel, você coloca no envelope, encaminha pelos correios e ele vai chegar em algum endereço, né? Aqui, o endereço da Isabela já está colocado e o endereço da Dani é esse outro e-mail, ou seja, você vai mandar do seu e-mail para o e-mail da Dani. É obrigatório o quê? Ter um e-mail para eu poder enviar, ou melhor, um e-mail para eu poder colocar a cartinha e outro e-mail para eu poder enviar para a pessoa. Eu posso colocar, enviar para mim, né? Eu envio uma coisa para mim mesma. Pode, você envia do seu e-mail para o seu e-mail, contanto que tem que ter o e-mail para me colocar o documento e o e-mail de recebimento, né, desse documento. Vamos para a 169. Na 169 fala que de endereço eletrônico. Endereço eletrônico é isso, é esse e-mail, né, que eu tanto posso enviar para alguém como alguém pode me enviar. Então é um endereço virtual, um endereço eletrônico, porque eu vou encontrar ele lá nas páginas de eletromídias, né? Que é o e-mail é uma espécie de relação virtual que eu vou ter com as outras pessoas. Quando você cria um endereço eletrônico, ninguém tem outro igual. Ele é apenas seu. Como assim, tia? Ele é apenas meu? Justamente, se eu for criar um e-mail, por exemplo, o meu e-mail, né? Não vamos copiar. O meu e-mail é marideja@gmail.com. Aqui é o meu e-mail. Não tem outra pessoa que tenha um e-mail igual ao meu, não. Como assim, tia? Pois é, na hora que a gente vai criar o próprio Gmail, ou Hotmail, ou o Outmail, qualquer uma desses programas que criam e-mails, eles vão lá e já identifica. Se existe um igual ao que você está criando, ele já não vai aceitar o e-mail que você criou. Então você vai tentando até encontrar um que seja legítimo, que só você tenha, porque ele vai identificar. Se alguém tiver um igual, ele já não aceita, entenderam? Aí lá vai ter os procedimentos para você ir preenchendo até você conseguir criar o seu e-mail. Aí nós temos aí, observe como ele é formado. Nós temos Isabela é um. O que ele diz o 1? O nome que você usa em seu endereço. Arroba é o símbolo que significa, né, ou em português. O arroba quer dizer Isabela em. O provedor do acesso, né, é o 3, que no caso aí é o Misli, que no caso do meu é o Gmail. Então é Marideja em Gmail, né? No caso da Isabelle, o provedor é o Misli. Aí nós temos o 4, que é o complemento que direciona o usuário comuns ou comerciais. Aí o BR, identificação do país de origem do endereço eletrônico. Aí nós sabemos que essa sigla BR é Brasil, né? Então é o endereço, aliás, é a sigla de identificação do país, tá bom? Aí lá embaixo temos o vocabulário, né? No vocabulário, como eu mencionei anteriormente, nós sempre temos uma linha a seguir. Temos texto, depois nós temos vocabulário, aí depois nós temos as atividades, né? Que agora depois do vocabulário nós vamos ter as atividades. Primeira palavra do vocabulário, o que é que diz? E-mail. Como correio eletrônico. Serviço que possibilita o envio da mensagem ou arquivos por meio de redes de computadores para usuários que têm um endereço eletrônico. Seção.
exibição de espetáculos nos teatros, cinemas, espaço de tempo que dura uma reunião, um congresso. Espetacular é uma coisa ótima, uma coisa excelente, muito boa, fora do comum. Topa, se você aceita, se você concorda. Cavalgar, montar sobre um cavalo, né? Ou por cima do cavalo. Montar sobre, saltar por cima. Galgar, montar a cavalo, né? Isso é cavalgar. Lá na página 170, 171 são as atividades, né? Na 170 é o estudo do vocabulário e na 171 é o estudo do texto, 171 e 172. Lá na página 173 nós temos o quê? Trabalhando a ortografia. Na ortografia nós vamos ter o quê? Numeral. O que ele diz lá no texto, falando sobre o numeral? O que é esse numeral? Ele diz assim: 6 jovens participam de uma competição de corrida. 3 deles chegaram em segundo lugar. Os outros levaram o dobro do tempo e não conquistaram medalhas. Eles disseram que precisariam treinar mais para conquistar o primeiro lugar. As palavras destacadas no texto acima são numerais. E tia, quais foram as palavras destacadas que eu não consegui identificar? Aí nós temos aqui 3, depois nós temos segundo, dobro, primeiro, bom, são essas palavras que estão grifadas aí no texto e que são consideradas o quê? Numeral. Quando a gente fala de numeral, eu acredito que vocês conseguem identificar em relação à contagem, né? Nós temos o número 1, 2, 3. Isso aqui é numeral? É. Né? Aí nós temos os nomes de cada um. Né? Nós temos segundo, terceiro. Tudo isso aqui é o quê? É numeral. Só que nós temos a identificação aqui em símbolos e nós temos a identificação em escrita. Então, isso aqui é esse numeral que a gente está tentando expor para vocês aqui nesse nome, tá bom? Aí nós temos a classificação desses numerais. E os numerais podem ser o quê? Vamos lá para a classificação. Nós temos os numerais cardinais, fracionários, ordinais, multiplicativos, nos numerais cardinais, né? O que eles indicam? Indicam quantidade. Aí nós temos os exemplos: 3,
1, 2, 5, 13. Fracionários. O que quer dizer os números fracionários? Indicam a parte de um inteiro. Por exemplo, 1/2, né? 2/5. Ordinais, né? São aqueles números que indicam ordem, né? Já está dizendo. Aí nós temos segundo, primeiro, quinto. E por último nós temos os multiplicativos, que indicam a ideia de multiplicação, como por exemplo, dobro, que é a mesma coisa de 2 vezes alguma coisa, triplo, que é 3 vezes, ou seja, são essa a classificação dos numerais que nós temos, né? Que vocês irão conhecer nesse primeiro contato, né? Tá bom? Aí nós temos aqui cardinais, fracionários, ordinais e multiplicativos, tá bom? Lá nas páginas 174, 175, vocês têm o quê? Alguns numerais, né? É os exemplos dos numerais que estão lá nessas tabelas e que vocês irão ter o contato com esses numerais. Nós temos cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Exemplos de cada um dessas classificações. Tá certo? Lá na página 176 e 177, 178, 179, temos o quê? Temos as atividades sobre esses números, aliás, sobre esses numerais, sejam eles cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Depois que a gente conclui essa parte falando de gramática, nós iremos falar sobre a nossa ortografia. Bom, trabalhando a ortografia. A ortografia de hoje, né, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar sobre mal com L e mal com U. O que é que diz lá no nosso texto? Diz o seguinte, ó, leia, tem um trechozinho que é um diálogo entre um menino e uma menina. O que é que lá está dizendo? E aí, tirou nota boa? Aí a menina responde, nada, fui mal no teste porque não estudei. Preciso compensar meu mau desempenho. Se você observar, né, ela fala mal 2 vezes. No primeiro mal ela usa L, no segundo mal ela usa U, né? Aí como distinguir, já que o som é o mesmo? Se eu digo mal com L, o som é igual a mal com U. Então como é que eu vou saber quando usar mal com L e quando eu usar mal com U? Então vamos às regras, né? O que diz? As palavras mal com L e mal com U causam muitas confusões e deixam quem escreve com dúvida. Saiba quando usar mal com L ou mal com U. As palavras mal com L e mal com U têm som parecido, mas são bem diferentes quanto ao seu significado. Para não se esquecer, observe. Mal com L, né, é um advérbio. É o contrário de bem e funciona modificando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Ou seja, tia, então se eu puder trocar na frase, né, tá lá a frase bonitinha, por exemplo, não fui mal, não, nada, ou melhor, nada, fui mal no teste porque não estudei. Aí o mal que tá lá no trechinho
é com L. Então, se eu puder trocar o mal com L, né, por bem, então esse mal aí é com L, né? Observe. Se na frase que está lá feita eu puder trocar esse mal por bem, então na escrita o mal é com L. Já na outra frase diz assim: preciso compensar meu mau desempenho. Se esse mal aí eu puder trocar por bom, então a escrita é com U. Então observe, trocando, né? Nada. Fui bem no teste porque não estudei. Né? Dá para me trocar. Não dá para me trocar nessa frase aí no sentido de dizer que fui bem porque não estudei. Ninguém vai bem sem estudar, né? E na outra, preciso compensar meu bom desempenho. Se o desempenho é bom, então não precisa compensar. Mas só para vocês perceberem que dá para me trocar o mal com o por bom e o mal com L por bem, nesse sentido. Então, vejam só, não é uma forma fácil, mas é uma forma que diminui a dificuldade, né, na hora de escrever. Para saber se é com L ou se é com U, tá bom? Aí, a dicasinha, lá embaixo está demonstrando, no quadrinho rosa que tem no livro de vocês, está demonstrando, né? Se eu puder trocar por bem, então o mal é com L. Se eu puder trocar por bom, então o mal é com U. Tá certo? E é isso, minha gente. Por aqui a gente fica com a questão da nossa ortografia e a gente vai falar na próxima, né? Na próxima página, a questão da produção de texto. Produção de texto. Bom, a nossa produção de texto de hoje, a gente vai falar, né, dos textos que a gente produz na internet, né, nos meios de comunicação que a internet pode nos propiciar. Por exemplo, o WhatsApp, o e-mail, né, os blogs, as páginas de redes sociais como Facebook, como Instagram. Aí o que a nossa produção de texto traz hoje para a gente? Ela diz: hoje em dia é muito comum as pessoas conversarem utilizando programas que permitem que elas se comuniquem com outras em tempo real por meio de mensagens de texto através da internet. Porém, precisamos ter alguns cuidados. Ou seja, nossa produção de texto de hoje, ela além de nos levar a essa forma de escrever, ela nos leva a esse detalhe da questão da segurança em relação aos meios de comunicação virtuais. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam desses meios de forma irresponsável e acabam se colocando muito à mostra, né? Falando muito da vida pessoal, se expondo o seu corpo, expondo, né, as suas intimidades. E acaba que existem muitas pessoas maldosas que utilizam disso e lhe fazem mal. Aí o que a nossa produção de texto traz hoje? Traz a questão da reflexão, né, e de como você deve utilizar, da melhor forma que você deve utilizar essa questão dos meios virtuais. O que ele diz? Você acha que devemos divulgar informações pessoais na internet? Você já vivenciou ou conhece alguém que teve uma experiência ruim ao conversar em sites de relacionamento? Como foi? Que dicas você daria para que seus amigos não corressem perigo no uso da internet? Né? Aí ele leva a você refletir. Será que você já vivenciou? Já alguém da sua família vivenciou? Ou você, de certa forma, que dicas você daria, né? Porque normalmente a gente já ouviu alguém falando, se a gente não viveu, mas a gente já ouviu alguns relatos de pessoas que já viveram.
tá bom? Aí o que é que ele diz lá na etapa final? Crie um texto falando sobre os cuidados que devemos ter no uso da internet quando conversamos com pessoas estranhas. Porque normalmente lá, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram, né, você não vai ser amigo só das pessoas que você conhece. Muitas pessoas você conhece pela internet. Você nunca viu, você nunca tinha visto e acaba que você se torna muito amigo dessas pessoas. E aí é onde entra, né, as pessoas maldosas, que conhecem você pela internet, ficam indagando sobre sua vida, se intrometem na sua vida e você vai deixando. Daqui a pouco eles já fazem parte da sua vida, mesmo de forma irresponsável. Tá bom? Então é isso, viu? Boa aula em casa e até a nossa próxima aula de português.